Olá, graça e paz. Então, nós vamos começar hoje a matéria de doutrinas e a visão da igreja, especialmente doutrinária. Então, não vou gastar algumas aulas sobre esse assunto, tá bom? Então, uma semana vai ser o Antigo Testamento e a outra semana vai ser doutrina. Doutrina ou visão da igreja. Cada pessoa que entra na igreja, é o nosso sentimento, é o sentimento da igreja sobre você. O quê? A gente sabe que um dia nós vamos prestar contas com o Senhor. É o dia do juízo, isso nós estamos visando, o interesse que nós temos por você é a vida eterna. Quando a gente olha um rapaz, um homem, um pai ou mãe, uma criança, nós visamos, ela precisa um dia dar fruto, ela precisa crescer. O Filho de Deus cresce. Deus deseja que os seus filhos cresçam, assim como é a natureza do nosso Deus. E um dia nós vamos prestar conta de tudo isso que nós estamos recebendo. Se você tem disponibilidade dos estudos de uma igreja, Deus vai, um lado é bênção, mas de outro lado você vai ser cobrado também, tá? Deus dá e Deus também um dia vai cobrar os frutos daquilo que Ele deu para você, tá bom? Então a gente quando vê alguém ou vê a tua vida, nós estamos visando o quê? A vida eterna. Então, para nós isso é essencial. Nós estamos interessados na tua vida eterna com Jesus, tá bom? Então, haverá um dia que haverá prestação de contas. A fatura um dia vem. E a gente se baseia muito nesse versículo, nessa passagem, que um dia Jesus, e Jesus que disse isso, assim toda árvore boa, ele está falando de pessoas, produz bons frutos. Geralmente frutos na Bíblia se refere ao caráter de Jesus, a característica de Jesus em mim e em você. E toda árvore má produz frutos maus, ou seja, quando diz frutos maus, frutos são atitudes que são diferentes de Jesus. Né? Pecado. Não pode a árvore boa dar maus frutos. Então, se você é filho de Deus, nós vamos investir na tua vida. Para quê? Para você dar fruto, tá? Nem a árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, um dia diz que uma árvore que não der bom fruto vai ser cortado e lançado no fogo. Ele está dizendo aí, fogo é condenação eterna, tá? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, a religiosidade, né? De você saber cantar um cântico, de você saber ir para o culto, de saber o endereço da igreja, saber os horários do culto é suficiente? Lógico que não. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, ou seja, não vai para o céu. Tá? Mas quem vai entrar no céu? Aí que chega o nosso interesse sobre a tua vida, sobre a minha vida, claro, e sobre a tua vida. Como que faz com que você e sua família, seus amigos, seu redor, entre no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do meu Pai, Jesus diz. Aquele que faz a vontade de Deus, esse sim vai entrar no reino dos céus. Né? Então não é a prática religiosa, não é somente estudar a Bíblia, né? Não é somente isso, vocês perceberam? Os fariseus, que eram estudiosos da Bíblia na época de Jesus, eles conheciam as Escrituras, mas não é por isso que eles foram para o céu, não, tá? Pelo contrário, uma vez Jesus disse para eles: vocês são os filhos do diabo, né? Ele foi bem agressivo nas palavras com os fariseus, tá? Então, eu sei disso. Você também sabe porque Jesus disse isso, ele é bem claro sobre isso. Então, nós visamos a tua vida eterna e teu ministério. Então, você tem um chamado de Deus, tá? Então, essa primeira aula vai se referir a isso, ao crescimento espiritual, uma parte da visão da igreja, tá? Vocês vão assistir daqui a pouco. E só estou dando uma breve introdução a essa matéria, que é doutrina, que é ensino, tá? Ensino de Jesus.
O que está em jogo, então, é a nossa vida eterna, né? Quem crer e for batizado, quem crê em Jesus, quem crê na sua palavra, quem crê em seus ensinamentos, e quem crê faz a vontade dele. Por que você quer saber? Por que você quer saber sobre a Bíblia? Porque você quer saber a vontade de Deus. Você sabe que isso é vital para a tua vida. Então você quer saber como que eu vou fazer a vontade de Deus. Como que eu vou saber? Você tem que conhecer a palavra de Deus, e a igreja tem essa obrigação de te ensinar, de te orientar. E, se possível, te fazer um perito na palavra de Deus, um perito na vontade de Deus, não só na letra, mas aprender com o Espírito Santo, ouvir a voz dele e obedecê-lo, né? Isso é vital para a tua vida, isso é vital para os seus filhos, isso é vital para a sua esposa, para o seu marido, né? Especialmente para você. Por enquanto você pensa em você, tá? Você tem que fazer, você tem que ir até o fim, tem que aprender profundamente a palavra de Deus. Bem, quem crê nas palavras de Jesus, em Jesus, quando você diz crê em Jesus, crê naquilo que ele ensinou, que aquilo que ele disse é verdade, que aquilo que ele escreveu na Bíblia é verdade. Ou seja, quem crê na Bíblia e for batizado será salvo do inferno, mas quem não crê já está condenado, né? De sorte que a fé, e para crescer a tua fé, para crescer, você sabe que o justo viverá pela fé, então a fé é primordial na tua vida, que não vamos aprender a importância da fé. Essa fé, esse conhecimento, essa vontade de fazer a vontade de Deus, a tua vontade de fazer a vontade de Deus, vai aumentando na medida que você aprende a palavra de Deus. E você vai perceber onde você não está fazendo a vontade de Deus e onde você está fazendo a vontade de Deus, tá bom? Então, você tem que aprender a ouvir a palavra de Deus, através do curso, né? Vai te economizar muito tempo. Crer nas palavras nas palavras de Jesus, tá? É obedecer à vontade de Deus. Aí no final chega-se a o quê? Conclusão. Você vai ser salvo, né? Você vai ser salvo. Bem, e antes de começar efetivamente a aula, é um dos versículos que eu acho importante aberto, eu vou repetir durante as aulas, tá? Muito cuidado, especialmente hoje que existem muitos ministrantes bons, e outros podem ser bons até, mas falarem coisas que não são precisas. E outros que falam muita coisa errada, tá? No YouTube, no Instagram, etc. Toma cuidado, tá, gente? Por isso, cuidado com qualquer ensino, né? O apóstolo Paulo disse para Timóteo, ele estava ensinando a Timóteo, e Timóteo ouvia, e a fé dele aumentava, ele aprendia a fazer a vontade de Deus. Timóteo, tenha cuidado da tua vida, e daquilo que você acredita e crê, e que você entende na Bíblia, e da doutrina, né? Persevera nessas coisas que eu tenho te ensinado, Paulo diz para Timóteo. Porque se você fizer isso, você vai salvar tanto a você contra o inferno, como aqueles que te ouvem. Quer dizer, ensina as coisas corretas, ensina as coisas certas de Deus, precisas de Deus. Você vai salvar a tua alma e vai salvar a alma daqueles que estiverem te ouvindo. Então, importante, ouvir. A gente vai procurar ensinar o mais preciso possível. Se tiver algum erro durante o curso, a gente vai tentar, nós vamos sanar. Mas nós temos o temor de Deus, temos tomado cuidado de não ficar ensinando bobagem para vocês, tá bom? Especialmente no que se refere à Bíblia. Aliás, é o nosso carro-chefe, a Bíblia. É essencial, sim. Se eu souber a Bíblia, eu vou saber a vontade de Deus, eu estou no caminho certo, tá? Você está trilhando, você está visando a eternidade, tá bom? Deus te abençoe, então nós vamos começar a assistir a primeira aula de doutrina, tá? Deus te abençoe, tchau. Legal. Eu botei essa foto porque eu li sobre as ovelhas. E eu coloquei grama aí, mas acho que não é grama não, tá, gente? Deve ser capim. E no fundo tem água, né? Água corrente ou água limpa.
nós somos ovelhas do Senhor. E nós estamos no rebanho do Senhor. E eu fiquei sabendo que a ovelha precisa de 2 elementos, que é a grama e a água limpa. A ovelha não suporta água suja ou água que tenha qualquer contaminação. Ela precisa de água potável. E grama, né? E fazendo uma comparação para nós, é o seguinte: se nós não nos alimentarmos com a comida certa, se nós não bebermos da água limpa, a ovelha não cresce e não gera lã. Ela fica inútil. Olha a importância de nós, que Deus nos capacite, nós ministrantes, pastores, diáconos, obreiros. Se você está sendo uma bênção e está beneficiando e abençoando muita gente, você tem sido útil na casa do Senhor, você tem sido levantado por Deus com unção e poder, é porque você foi bem alimentado pela palavra de Deus e você tem bebido. Geralmente a água é comparado com Bíblia, a palavra de Deus, ou às vezes é comparado com o Espírito Santo. Então são 2 elementos que eu certeza, nós precisamos. Comer da palavra certa de Deus. Por que palavra certa? Né? Nós não podemos nos alimentar de grama artificial. A gente precisa de comer da comida apropriada, que é a própria Bíblia, do jeito que ela é. A Bíblia do jeito que ela é. Porque se nós não dermos para o rebanho do Senhor a palavra apropriada, por exemplo, se a gente desse camarão para a ovelha, por mais legal que seja o camarão, ou um bife, não é apropriado. Elas precisam de alimento apropriado. Eu e você precisamos do alimento apropriado para a ovelha, né? Que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Tem outras literaturas, pode ser, mas nós precisamos da palavra de Deus do jeito que ela é. Pura do jeito que ela é. Palavra pura de Deus. Só a Bíblia? Não. Ela precisa de água. O rebanho, você e eu, para darmos frutos ou gerarmos lã, precisamos de água. Se um rebanho não tiver muito magro, estiver se alimentando de comida inapropriada, ela não vai gerar lã. Nós vamos gerar pessoas inúteis na casa de Deus. Elas não vão crescer. Elas não vão gerar lã. Elas não vão engordar. Por quê? Está faltando do Espírito Santo ou da palavra pura de Deus. Tá? Então, é isso que nós queremos. Se muitos foram levantados por Deus, é porque, de fato, receberam a grama, a comida apropriada do Senhor e beberam da água do Espírito Santo. E nós, que já recebemos, nós precisamos permitir que todo o rebanho receba do mesmo alimento. Nós vamos levar toda a igreja para o mesmo pasto, para comer da mesma... aliás, o nosso bom pastor Jesus Cristo, ele está nos levando para um bom pasto, para comer a comida apropriada e beber da água apropriada que é o Espírito Santo. Precisamos desses 2 elementos, tá bom? Essa é uma introdução. Qual que é a importância do crescimento no reino de Deus? Tem versículos importantes que diz, claro que tal pai, tal filho, nosso Deus quer que seus filhos sejam frutíferos. É natural que o Filho de Deus seja frutífero e dê frutos, né? Tem versículos muito graves na Bíblia sobre todos aqueles que não dão fruto. Então, eu sei que eu e você, todos, sem exceção, um dia prestarão contas da sua vida. Eu quero que você preste conta diante do Senhor, dizendo, dentro daquilo que o Senhor me deu, eu estou produzindo, né? Todos serão cobrados pelo Senhor, não pelos pastores, né? Quem somos nós? Nós vamos ser cobrados também do Senhor. Mas cada um será provado
pelos frutos que saem da tua vida. Por exemplo, a gente citou a ovelha. A ovelha será cobrada, cadê a tua lã? Né? Cadê a tua lã? Né? Deus não vê com bons olhos nem aquela que não é útil na casa de Deus. A gente sabe disso. Então, nós queremos que todos que estejam participando, daqui a 2 anos, estejam cheios de lã e frutificando. Se você fosse comparado com uma árvore frutífera, eu diria, você tem que dar fruto. Se somos comparados com uma ovelha, precisamos da lã. Precisamos de 2 elementos. A palavra pura de Deus e a água limpa, que é o Espírito Santo. Tá bom? A motivação certa também. Também Mateus 25 diz assim que nós vamos prestar contas. Alguns vão receber mais, outros vão receber menos, mas nós vamos ser cobrados de maneira justa pelo Senhor. Seja fiel naquilo que Deus te dá. Jesus que comentou, é a palavra de Jesus, Mateus 25 diz a parábola dos talentos, que não importa o quanto você receba, você vai ter que multiplicar. E nós um dia vamos prestar contas e está chegando a época, daqui a pouco, daqui a algum tempo, Deus vai pedir a prestação de contas para mim e para você. Né? E que precisamos frutificar e dar frutos. Né? E essa parábola diz daqueles que foram fiéis, e que aqueles que foram fiéis, Deus vai dar muito mais. Né? Claro que nós estamos te pedindo uma fidelidade nas poucas coisas, porque Deus diz, eu vou te dar bastante. Não seja negligente. Aquele que foi negligente nessa parábola não se deu nada bem. Né? Repercutiu na vida dele, repercutiu na vida eterna dele. Então, a negligência, fazer pouco caso das coisas de Deus, do chamado que Deus tem para a tua vida, nem todos são chamados para pastores. Lógico, os pastores são muito mais cobrados que um diácono, que são muito mais cobrados do que um obreiro, que são muito mais cobrados do que qualquer outro. Por outro lado, eu creio que Deus quer que você avance. E cada vez seja uma pessoa que multiplica e que cresce na casa do Senhor. Porque você é filho de Deus. Algumas premissas para esse curso, para a gente entender direito esse curso, tá? Eu coloquei aí. Primeira coisa, item A. Nós cremos como igreja na Trindade. Por que eu tenho que dizer isso? Nós cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, apesar de ser um só Deus. Ele é o Deus Pai, Ele é o Deus Filho, que é Jesus Cristo, é Deus Espírito Santo. Algumas linhas de ensino teológicos ensinam que é Deus e Filho e Espírito são quase uma coisa só. Então, é um ensino em duas, né? Eles dividem em 2. Não é o que a gente crê, a gente divide bem, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Da mesma forma, nós interpretamos a Bíblia com o conceito de tricotomia. O que é tricotomia? Tem tricotomia e dicotomia. Né? Nós não cremos na dicotomia, nós cremos na tricotomia. Nós cremos que o ser humano, a semelhança do Senhor, nós somos corpo, que é a matéria, alma, que são os sentimentos, é onde localiza as vontades, é onde se localiza o nosso ego, é a alma, é o psique. Alguns não creem nisso, mas é uma linha teológica. Né? E nós cremos, sim, por isso que eu recomendei, vamos nos ater mais na Bíblia de maneira mais simples. A própria Bíblia explica a própria Bíblia. Tá? Então, interpretamos a Bíblia como conceito de tricotomia e cremos que existe um terceiro elemento, que é o Espírito. Tá? Dessa forma, nós interpretamos a Bíblia. Terceiro, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, claro, não. Alguns creem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nem toda a Bíblia é a palavra de Deus para alguns. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Cremos nela toda, Antigo e Novo Testamento. Lógico que nós precisamos interpretar de maneira correta, tá bom? E, por fim, a Bíblia é um livro de testamento. Que testamento? Antigo e Novo Testamento.
é que alguém morreu para que a sua herança fosse aos seus parentes. Jesus morreu para que nos deixasse um testamento, que é um livro de promessas. Então, tudo aquilo que nós vamos aprender juntos, nós vamos aprender sobre um livro de promessas. Sim, tem algumas obrigações, sim. Mas é um livro de direitos e deveres, sim. Para quem? Para os estudiosos, não é assim. Deus não escreveu e não deixou a Bíblia escrita para serem estudados pelos fariseus, saduceus e etc. Deus escreveu a Bíblia, mas não, Deus escreveu a Bíblia para o povo, que era simples e não era tão culto como os fariseus e saduceus. Deus não escreveu a Bíblia para... eu tenho que falar dessa forma porque eu fiz curso de teologia por muitos anos. Somando todos os cursos que eu fiz, cerca de 10 anos ou mais. Né? Aprendi grego, hebraico. Eu só tinha medo de me tornar um intelectual e um teólogo. Por quê? Jesus não veio para que nós fôssemos analistas da Bíblia, estudiosos. Nós não temos a intenção nenhuma de formar teólogos na nossa igreja. Não estamos interessados em montar cientistas na nossa igreja. Tanto é que no Novo Testamento a Bíblia não foi escrita para montar teólogo. Foi escrita para o povo, para os filhos de Deus. A Bíblia está destinada aos filhos de Deus. E para isso ele deu o Espírito Santo para que os seus filhos entendam o que o Pai quer. Então, a Bíblia é usufruída por quem? Para alguns é para estudo. Tudo bem, pode estudar, mas sem o Espírito Santo eles não vão entender. Não vão entender. E vão entender de maneira diferente. Mas quem tem o Espírito Santo e é filho de Deus, independente do grau de instrução, o Espírito Santo ajuda do mais simples até o mais intelectual. E é possível que, às vezes, o mais simples entenda mais do que o intelectual. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem explica todas as coisas. Né? Então, a Bíblia não foi destinada... é destinada aos filhos de Deus, e não para sermos críticos da Bíblia. Né? E para ser, ou um livro de romance que você acha legal como história. Não é isso. A Bíblia é para ser vivida tendo uma experiência da vida eterna. Tá? A Bíblia é para ser vivida, para ser usufruída e vivida. Né? E ela é a palavra de Deus. Ela é a maneira que Deus fala com você e comigo. A palavra de Deus é viva e ela precisa ser viva. Né? Ela precisa ser digerida. Ela precisa ser alimentada. Ela é como fosse uma grama ou um capim. Que nós, ovelhas, precisamos comê-la. Né? Todos os dias. Tá bom? Bom, primeiro tema. O seguinte tema é quem pode crescer? Por que esse tema, né? Quem pode crescer no reino de Deus? Como que a gente pode avançar? Eu vou ter que começar de Gênesis. Amanhã vocês vão começar a aprender, a ter uma visão panorâmica do Antigo Testamento. Alguns têm, mas é extremamente importante ver com outros olhos, complementar aquilo que você já conhece. Comer o capim. Né? Eu vou começar com Adão e Eva. Né? Nós cremos que Adão e Eva são personagens históricos. Alguns creem que seja uma lenda, mas nós cremos, como igreja cristã, que é um dado histórico. E, no início da história, diz que eles pecaram contra Deus. Eu vou até citar o texto que está em Gênesis 2,17, diz:
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela você comer, Adão e Eva, vocês vão morrer. E de fato eles desobedeceram e deram ouvidos ao diabo que estava lá, né? E fisicamente eles não morreram. Emocionalmente eles não morreram. Mas Deus mentiu? Não. Morreram espiritualmente. Por isso que você deu para entender que nós vemos o ser humano como alma, corpo, alma e espírito. Se eles tinham o Espírito Santo naquela hora, com certeza, na hora que eles desobedeceram a Deus, o Espírito Santo espirrou, sumiu. Alma e corpo, eles tinham inteligência, pensamento, continuou como nós temos hoje, até hoje. As emoções continuam. O corpo manteve. Né? Só que tem uma diferença. Eles não tiveram o espírito mais. Tinham um espírito humano, mas o espírito humano, na Bíblia, é considerado... Se a pessoa tiver um espírito, mas não tiver o Espírito Santo, a pessoa é considerada espiritualmente morta e condenada ao inferno. Esse foi o resultado. Vamos para o B? Isso. Mudança de autoridade. Por que escrevi mudança de autoridade? Em Romanos 6,16 diz, a quem você obedecer, esse é teu Deus. Eles obedeceram a quem? Ao diabo. Qual foi o maior pecado do homem? Eles escolheram, mudaram de Deus. Quiseram obedecer ao diabo, tá bom. Ele cuida de você. Ele vai ser teu Deus. Tanto é que o diabo é considerado como fosse o Deus do mundo, né? Puxa, mas o diabo começou a dominar sobre o homem. Como o homem desse para o diabo a chave do seu futuro. E seu futuro era a condenação, para onde o diabo vai, para onde o diabo domina. Né? Não sabeis a quem vós apresentar para os servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. O diabo tornou-se o senhor do homem. Vamos lá. Nessa situação, então, quando o homem pecou, sentou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Onde está escrito isso? Tem Hebreus 10, 7. Plano da salvação. Eles sentaram e houve o plano da salvação. E em Hebreus 10, 7 diz aquilo que Jesus disse na hora. Então diz, eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, Jesus, para fazer, ó Deus, a tua vontade. A vontade de Deus era que Jesus viesse aqui na terra como homem, como eu e você, e ele fosse o primeiro homem, como eu e você, a entrar no céu. Porque até então, todo o Antigo Testamento, ninguém conseguiria entrar no céu. Todos, antes de Jesus, eram considerados filhos, criaturas de Deus, e não filhos de Deus. Então, quando vocês veem um texto no Antigo Testamento, filhos de Deus, é a criatura de Deus. Tá? Mas como que as pessoas no Antigo Testamento não eram filhos de Deus? João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único. Para ele dizer isso, é que ele está dizendo, Deus não reconhecia ninguém mais como filho. Antes de Jesus, ninguém era reconhecido como filho de Deus. Aquela frase que muitos dizem, todos são filhos de Deus, são criaturas de Deus, é verdade. Todos são criaturas de Deus, até os animais. Mas nem todos são filhos de Deus. Estou falando de hoje. No Antigo Testamento, ninguém era considerado filho de Deus. O único reconhecido filho de Deus, quem falou isso? Deus. Era Jesus Cristo. Jesus Cristo veio como homem. Jesus teve que morrer em meu e teu lugar. Ele morreu sem pecado, mas ele teve que carregar o pecado da humanidade, então ele carregou ao pecado. E quem tem pecado vai para o inferno.
Ele foi no inferno como eu e você. Mas Apocalipse 1:18 diz, quando ele chegou no inferno, e o que diz, Apocalipse 1:18, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O que Jesus fez é que ele foi no inferno. Pelo que nós entendemos aqui, ele pegou a chave que estava na mão do diabo, pegou as chaves da morte e do inferno, e hoje, quem tem o futuro eterno da tua vida e da minha vida é o Senhor Jesus. Ele que comanda agora. Ele diz, diabo, pronto. Ele tirou a chave da mão do diabo, como ele tivesse dito, quem comanda agora sou eu. Ele, em 1 Coríntios 15:45, diz que o primeiro Adão foi alma vivente. Está falando de alma. Sim, é uma alma que vivia, não o espírito. Porque o espírito dele estava morto. Mas o último Adão, que é Jesus Cristo, é espírito vivificante. É que eu preciso ir no item para vocês entenderem, tá? O que Deus fez, então, quando Jesus estava no inferno? Deus enviou o Espírito Santo aqui na terra. Deus desceu lá no inferno, ressuscitou a Jesus, e Jesus se tornou o primeiro homem, como eu e você, a entrar no céu. Ele foi o primeiro homem a entrar no céu. E Deus falou, olha, Jesus, por causa disso, todo aquele que crê no teu nome, todo aquele que te seguir, será salvo com você e se tornará filho de Deus. A partir de Jesus, eu vou ler até a passagem que diz, Deus ressuscitou a esse Jesus de que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que a vós agora vedes e ouvis. Depois que Jesus foi para o inferno, tirou a chave da morte do inferno nas mãos do diabo, ressuscitou e hoje está nos céus. A partir de Jesus, todos aqueles que crerem nele, ele diz, essas pessoas se tornarão filhos de Deus. Então, a partir de Jesus, da ressurreição de Jesus, quando ele veio aqui na terra, em Romanos 8:29 diz, porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A partir de Jesus, então, Jesus se torna o irmão mais velho de muitos que iriam crer em Jesus, de muitos que iriam seguir a Jesus, de muitos que iriam fazer parte da igreja, de muitos que iriam fazer o curso de obreiro. Deu para entender? Jesus, depois da ressurreição, tornou-se o único filho. Do único filho, ele se tornou o filho mais velho. Quer dizer, depois de Jesus, ele não é chamado mais de único filho. Ele é chamado de irmão mais velho. Jesus, hoje, é o irmão mais velho da minha vida e da tua vida. Ele, Jesus Cristo, é irmão mais velho. Hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. E hoje ele está lá. Ele enviou o Espírito Santo para mim e para você. Todos que tiverem o Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Dando sequência, vocês vão ouvir muito sobre esse termo, novo nascimento. Quem citou esse termo, novo nascimento, foi Jesus. Vocês lembram que o primeiro Adão perdeu o espírito? Estava com o espírito morto. No Novo Testamento, quando Jesus veio, as primeiras experiências que as pessoas tiveram com o novo nascimento aqui na Terra, Jesus ressuscitou, ele ficou mais ou menos 40 dias aqui na Terra. E as primeiras experiências que houveram, diz que ele se encontrou com seus discípulos e os discípulos tiveram a experiência com o Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo, depois de Jesus,
As pessoas aqui da Terra tiveram a experiência com o Espírito Santo. Que experiência é essa? O Espírito Santo entrou neles e eles se tornaram espírito vivificante. Pela primeira vez, desde Adão, os homens começaram a ter experiência com o Espírito Santo. Não na mente. Eles receberam o Espírito Santo em seu coração. Pela primeira vez, desde Adão até Jesus Cristo, ninguém tinha essa experiência. Ninguém. É chamado de novo nascimento. Diz assim, Jesus respondeu a Nicodemos, disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer da onde? Todos precisam ter o nascimento espiritual, não mental. A gente não segue a Jesus. Dá para seguir a Jesus mentalmente, racionalmente. É possível, lógico, pela alma. Seguir a Jesus pela alma. Mas não é isso que traz salvação. O que traz salvação, sim, é se você tiver o Espírito Santo dentro de você. É essencial essa aula, sim. Sim, porque a Bíblia só tem efeito, a Bíblia só é útil, o testamento só tem efeito na minha e tua vida se você se tornar filho de Deus. Se nós não somos filhos, nós não temos direito a nada, muito menos a vida eterna. Então, é essencial que eu, você e todos que vierem depois de você tenham a mesma experiência que você e eu temos. Qual? A experiência com o Espírito Santo. Se você nunca teve essa experiência, se a gente vai para a igreja, porque nos mandam ir, ou porque eu nasci dentro da igreja, meu caro, isso não traz salvação. O que traz salvação é o novo nascimento, é experiência com o Espírito Santo. Por isso que muitos têm dificuldade de entender o mundo espiritual. Por quê? O mundo espiritual só se entende, a Bíblia só se entende espiritualmente, senão você vai ter interpretações dúbias, estranhas, irracionais. Somente podemos interpretar a Bíblia corretamente e dar capim correto para o povo, se nós temos a experiência. Eu vou ler mais uma passagem que é Romanos 8:9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não é de Deus. Está escrito na palavra de Deus, tá? Dentro do contexto. Primeira coisa, hoje, vamos ficar todos no mesmo nível. Qual é o mesmo nível? Todos têm que ter experiência com o Espírito Santo. Quem não teve, pede socorro para o Espírito Santo, dizendo... Diz na Bíblia, se você pedir a Deus o Espírito Santo, Ele te dá. E tem que pedir de todo o coração. Tem um texto que vai te ajudar muito, em Romanos 10, 9 e 10. Aliás, todos que têm já experiência, se você, por exemplo, for orar por alguém, e a pessoa está à beira da morte, não adianta você orar pela pessoa, tá? Se a pessoa não tem Espírito Santo, o que você faz? Orei por ela. Não adianta. A pessoa tem que ter experiência com o Espírito Santo. Faz de tudo para ela confessar Jesus, tá? Verbalmente. Mesmo que seja um sim. Uma vez foi orar para uma pessoa que estava toda entubada, UTI. Ele não conseguia falar. O que eu fiz? Você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Não lembro direito o que eu orei. Você quer o Espírito Santo? Você quer que o Espírito Santo entre em você? Mexe com o teu dedo. Algum sinal a pessoa precisa te dar. Aquele que confessar com a boca, basta um sim. Basta um sim de coração. Diz, se você confessar com a sua boca e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo do inferno. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É essencial você verbalizar. Assim como você vai procurar emprego, se o dono da empresa te disser, você quer um emprego, o que você faz? Basta dizer um sim. Então, hoje, para muitos talvez, Deus esteja falando assim, você quer me seguir? Ou quer continuar a tua vida? Do jeito que está? Basta você falar. Você precisa responder.
O documento que nós temos é a nossa boca e o nosso coração. Então, serve para quem está ouvindo pela primeira vez, talvez, e serve para você ensinar os outros. Eu orei para a pessoa, ela confessou. Não, por que você não fez isso? É uma orientação porque a pessoa corre risco de vida eterna e não de vida terrena. A vida humana aqui é temporária, mas a vida eterna é eterna. Ou é céu ou é inferno, meu caro. Então, nós temos essa fé. Sabemos que a palavra de Deus diz isso. O que está em jogo é a vida eterna das pessoas. E se nós amamos as pessoas, precisamos fazê-las serem salvas. A única maneira... E se ela não disser de coração... Deus sabe o coração de cada um, tá bom? Desculpe agora que eu passei, tá? Tá. Quem pode crescer? Agora eu respondi. As promessas, todas, quem pode crescer? O Filho de Deus. Quem é Filho de Deus? Quem é ovelha de Jesus? Esse vai crescer, tá bom? Quem é Filho de Deus vai crescer. Nosso papel aí é dar o melhor capim para vocês. Permitir o mover do Espírito Santo. Às vezes é importante ter um louvorzinho, desculpa o termo, ter cultos, porque é maneira de você tomar água de Deus, beber do Espírito Santo. Não basta só estudar. Aliás, nem estudar, ouvir a voz de Deus, aprender com o Espírito Santo. Duas coisas, palavra de Deus e Espírito Santo, essencial para a vida de um rebanho do Senhor. Eu sou ovelha, você é ovelha, e Jesus é o nosso pastor, tá bom? Existem muitas promessas de Deus, né? Desculpa, acho que eu tenho que voltar uma. Bem, eu vou antecipar. Eu falei de Gênesis já. Amanhã vocês vão ver bem melhor. Eu vou citar um pouquinho de Êxodo. Êxodo se refere a Moisés, que foi levantado por Deus para tirar o povo de Israel, que era considerado o povo de Deus no Antigo Testamento, tirando do Egito, que representa o mundo, e Faraó, que representa o diabo. Então, Moisés foi levantado para tirar esse povo do Egito e levar para a terra prometida, a terra que Deus prometeu para eles. Bem, a saída foi através do sangue do Cordeiro, não vou explicar hoje, é a Páscoa. Eles atravessaram o Mar Vermelho, representa o batismo. Tiveram 10 mandamentos. Aliás, essa semana é a festa dos Pentecostes. É a semana do Espírito Santo, é a semana das águas do Senhor, tá bom? Precisamos beber mais do Espírito Santo e de água pura. Quando é água pura, é Bíblia com Espírito Santo, tá? Mas eu queria chegar a um ponto mais que nos interessa hoje. É a organização do povo para chegar à Terra Prometida. Eram milhões e milhões de pessoas que precisavam chegar à Terra Prometida. E hoje são milhões e milhões de pessoas que precisam chegar no céu. Tinha milhões de pessoas para chegar à Terra Prometida. E o povo era desorganizado. Hoje também é uma figura. Esse Antigo Testamento é uma figura para os dias atuais, tá bom? Deus levantou uma pessoa chamada Jétro. Jétro era sogro de Moisés. E ele falou: Moisés, tu, dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza e põe a eles por maioral de 1000, maioral de 100, maioral de 50, maioral de 10, para que julgue esse povo em todo o tempo, seja que todo negócio grave traga a ti. Ou seja, organiza o povo, um líder para 1000, um líder para 100, um líder para 50, um líder para 10. Para quê? Para chegar à Terra Prometida.
Levanta essas pessoas tementes a Deus para te ajudarem. Se fosse, aí eu propositalmente, eu repeti esse versículo, se fosse nos dias de hoje na nossa igreja, tá bom? Vamos lá. Contextualizando para nós. É o mesmo versículo, eu escrevi da seguinte forma. E tu, igreja da Ilha Bela, estou sabendo que Quito, Equador, como chama? O Hector está assistindo também, né? Deus abençoe, que Deus te levante para levar para quem sabe Deus queira uma igreja lá em Quito, né? Também está assistindo lá em Colônia, lá na Alemanha, o Gert e a Karina, né? Estados Unidos, lá com o André, vários lugares que estão assistindo aí, né? Tem Portugal também. Êxodo 18, 21 e 22, se fosse escrito para hoje, para a minha vida, para a tua vida. Ele diz, tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe-nos sobre eles presbíteros para 1.000, pastores para 100, diáconos para 50 e obreiros para 10. Vocês não acharam bacana, não? É daí que nós pegamos a visão da nossa igreja, tá? Filhos de Deus necessariamente crescem. Você sabe que se você entregou a sua vida para Jesus, batizou nas águas, Deus te chama de rei e sacerdote para Deus e seu filho. Você sabe que você tem um reinado, um ministério para reinar, e você é sacerdote, você tem um chamado de Deus. Se você é filho de Deus, você tem um trabalho na igreja. É isso que está dizendo. Em Apocalipse diz, Deus vai fazer um grupo, uma igreja de reis e membros. Não, reis e sacerdotes. Sacerdote é para ser ovelha que produz. São ovelhas que ajudam os outros. Sacerdote é para ajudar os outros. Tá? Daí a visão da nossa igreja aí, tá bom? Nós separamos em essa é a estrutura da nossa igreja. Multidão, obreiros, discípulos, obreiros, diáconos, pastores e, por último, nossa referência que é Jesus, tá bom? É a nossa visão de igreja. É da maneira que nós entendemos como que uma pessoa cresce. Algumas pessoas estão preocupadas, puxa, mas as mensagens às vezes são difíceis para mim. Sim, algumas. Algumas mensagens são destinadas a pastores, obreiros e diáconos. Deus cobra de cada um, dependendo do seu crescimento. Deus não vai exigir de um obreiro aquilo que Deus exige de um diácono. Deus não vai exigir de um diácono aquilo que exige de mim. Né? Não é questão que um é o melhor que o outro, não. É questão de responsabilidade, de organização espiritual, organização bíblica, é assim que funciona. Deus é justo. Deus não vai cobrar de alguém que conhece muito pouco aquilo que aquele que conhece mais. Cada um é cobrado de acordo com o talento que recebe, tá bom? Então não se preocupa não. Mas eu queria somente que você se localizasse em que nível de crescimento você está, tá bom? Nível 1. Nível 1 é multidão. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram, eles também nos barcos foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Aliás, eles estavam à busca de Jesus, quem? A multidão. Jesus respondeu, na verdade te digo que vocês me buscam não pelos sinais, mas porque vocês comeram do pão e vocês se saciaram, ou seja, vocês são interesseiros. Né? É uma fase da vida cristã, sim. É uma fase. A multidão é assim. A multidão é tal que uma vez Jesus pregou uma coisa que eles não gostaram e todos foram embora. Assim é a multidão. Se eu não gostei do que eu ouvi, eu desligo. É o normal, mas é um nível de crescimento. Né? É perigoso ser multidão? É perigoso, porque você não sabe se ele é ovelha ou não. Porque uma ovelha produz e é comprometida. Então, quem se sente na multidão, Deus está te dizendo, se comprometa. Sai da multidão e se torna o quê? Discípulo.
Discípulo tem uma característica só, tá, gente? Mas o que eu faço para ser discípulo? Primeiro, logicamente, você tem que ter entregue a sua vida para Jesus, ser batizado nas águas, tá bom? Lucas 14:33 diz: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que é renunciar a tudo? Você estava com a tua vida. Aí você diz, mas se eu seguir a Jesus, eu tenho que seguir a palavra de Deus, que é a Bíblia? Sim. Se você não está disposto, você não vai conseguir seguir Jesus. Não dá para seguir Jesus mais ou menos. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, é uma só característica, tá? É você declarar e se prontificar dizendo, eu vou obedecer a tua palavra, por mais que eu não conheça direito, eu quero conhecê-la. Mas eu quero ir para o céu. Eu quero ser teu aluno. É isso que quer dizer discípulo, aluno de Jesus. Eu quero aprender. Eu quero produzir. Eu quero ser... Se eu sou chamado para sacerdote, eu quero aprender a ser sacerdote. Se eu fui chamado para ser rei, eu quero ser treinado para ser um rei. Aquele propósito que o Senhor tem para a minha vida, eu quero cumprir, fazer a tua vontade. Eu recebi esse chamado? Sim. Todos que entregaram a sua vida para Jesus, sim, tem um chamado de Jesus sobre a tua vida. Nós queremos, até o final do ano que vem, é um propósito que os pastores vão te ajudar, os diáconos vão te ajudar, os obreiros vão te ajudar a chegar nesse nível, tá? Que nível? Nós queremos que muitos se tornem obreiros até o final do ano que vem. É um propósito que nós temos. Uma das partes principais que vocês participam de todo esse acompanhamento de 2 anos, que é curto, tá? São 20 horas aulas por semestre, que é pouca coisa. E é bem rápido. Essa matéria que a gente está dando de uma maneira bem compacta e bem objetiva, tá? É o suficiente, creio que sim, porque o Espírito Santo vai te ajudar. Fora isso, vocês vão assistir os cultos, né? E nesse período todo, vocês vão comer muito capim. E vocês vão engordar. E vai começar a aparecer lã na tua vida. Deus vai te usar. O Espírito Santo vai fazer aparecer lã na tua vida. E você vai mudar. De uma coisa estranha, Deus vai fazer você uma ovelha cheia de lã para ser útil para a obra de Deus. Com certeza. Mas tem que comer o quê? Capim e Espírito Santo. Obreiros. Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores, obreiros, são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus diz, obreiros são pessoas que têm um coração de pastor, que se condói e querem ajudar as outras pessoas. E Jesus diz, orem para Deus levantar essas pessoas. E nós oramos para que Deus levante dezenas e dezenas de obreiros desse ano para o próximo. É o nosso objetivo, né? Ainda mais online. Mas os pastores vão te acompanhar. Quem não tem igreja ou está de longe, manda para a nossa secretaria. O Marlon vai botar um secretaria, @ não sei o que lá, qual que é o e-mail. Aí você coloca lá o nosso e-mail da secretaria para eles mandarem um e-mail. Tem na descrição do vídeo, tá bom, gente? Ou abre o nosso site www.igrejacristandamorumbi.com.br, que vocês vão ver tudo lá, tá tudo lá. Inclusive no Instagram, acho que nós vamos colocar o estudo, né? No Instagram nosso, lá no site, tá também esse estudo, tá bom? Tá tudo lá. O que é ser um obreiro? Bem, de acordo com Jesus e de acordo com Paulo, nós extraímos o seguinte. Primeiro, para você ser um obreiro, você tem que ser um discípulo, tá? Tem que ser discípulo. Segunda coisa, você tem que ser aprovado. Como que eu vou ser aprovado? Leia. Primeiro, você participe 100% do curso. É só fazer uma declaração que você assistiu, tá? Os pastores vão te acompanhar. O homem de Deus, a mulher de Deus nunca vai mentir. Então a gente vai acreditar naquilo que você disser. Assistir.
Tá? Quem é de Deus nunca vai mentir, tá bom? É só presença, é leitura bíblica. Nós recomendamos que em 2 anos você leia a Bíblia inteira. Então você vai fazer uma declaração de leitura da Bíblia. Eu li toda a Bíblia. Aí você pode até acompanhar no nosso... o Marcel vai apresentar, hoje, amanhã a gente apresenta o link do Marcel. Você pode entrar no link do Marcel, que ele te ajuda a ler diariamente a Bíblia, tá bom? Você vai ler em 1 ano a Bíblia toda, de maneira bem leve. Não tendo que se envergonhar, você está disposto a deixar o seu pé, algumas coisas que te envergonham ou envergonham o reino de Deus? Né? Muitos casamentos vão ter que ser regularizados, sim. Se você estava numa vida irregular sexualmente, você vai ter que regularizar, sim. Se você estava se drogando, você vai ter que pedir ajuda e o Espírito Santo vai te ajudar a se livrar disso. Você não pode ser dependente de nada, tem que ser dependente de Deus. O teu corpo, você entregou o teu corpo, tua vida para Jesus. O teu corpo não depende, não é só teu, pertence ao Senhor. Cuide bem daquilo que pertence ao nosso Deus, tá bom? Então, não tendo que se envergonhar, você vai ter um período até o ano que vem para ser tratado e limpar a nossa vida, tá bom? Teu coração de pastor, que isso Deus vai gerar no teu coração. Né? E você tem que aprender a manejar bem a Bíblia. Isso, nós, como igreja, precisamos te ajudar. Por isso que nós estamos ministrando. Sozinho você não consegue aprender, tá bom? É muito difícil. Sozinho não dá. Então, você acompanhando, e não é pesado, né? Não vai ter provinha. É só acompanhar as aulas, tá bom? Tem um outro nível de crescimento que são os diáconos, são 19 características de caráter. A Bíblia levanta pessoas com caráter de Cristo, pessoas, cada vez que as pessoas crescem mais, são pessoas mais parecidas com Cristo. Deveriam ser, pelo menos. Esse é o nosso objetivo. Né? Então, o diácono tem que ser mais parecido com o obreiro? Sem dúvida. Sem dúvida. E o pastor, muito mais. Uma das características de Jesus é que ele é servo. Então, tem 19 características que nós precisa ser desenvolvida para muitas pessoas. Creio que Deus vai desenvolver isso em alguns. O pastor na nossa igreja é parecido com o diácono. Só que ele tem uma autoridade a mais delegada para fazer algumas coisas a mais. Mas as características são as mesmas. E o presbítero? Presbítero significa maduro. Nós entendemos que são pastores maduros. Chegamos lá, nem Paulo uma vez disse, Paulo, que é o top da Bíblia, ele diz, não que eu tenha chegado. Se ele não chegou, imagina nós. Né? Paulo falou assim, não que eu tenha chegado. Então, ser presbítero não é uma coisa simples. É uma coisa muito avançada. Cheguei lá, imagina. Tem chão? Sim, mas é o alvo que eu tenho. De um dia que eu for bem parecido com Jesus, talvez eu chegue lá. Né? É difícil comparar alguém com Paulo. Se ele falou que não tinha chegado ao nível, imagina nós. Então, é uma coisa, é gradativa, a Bíblia é bem equilibrada, tá bom? Tá bom. Presbítero, só por curiosidade, 37 características. Diácono, 19. Obreiro, 5. Pelo menos 5 eu queria que você tivesse, tá? Até o ano que vem. 19 de diácono. 37 características de caráter. Não está dizendo se a pessoa é inteligente ou teólogo. Imagina, não tem nada disso. Tem nada disso. É caráter de Cristo. É uma pessoa de caráter. Com a motivação correta. Modelo de presbítero, se você quiser perguntar. Paulo. Aí você vai dizer, puxa, é difícil. Não é uma coisa simples, tá bom? Enfim, último item, chegamos lá. Qual que é o seu chamado? Eu deixei o último versículo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Eu gostaria que seria uma bênção
se tivessem várias pessoas querendo ser presbíteros aqui. Porque o presbítero alcança milhares de pessoas cada um. Se fosse no nível, na estrutura de Moisés, um presbítero, se a gente tivesse 5 presbíteros aqui na nossa igreja, maduros, eu teria que ter pelo menos 5.000 pessoas cheias do Espírito Santo. Eu não sei o que você almeja. Quanto mais almejar no reino de Deus, não por vaidade, mas depende muito do amor que eu ou você tenha pelo reino de Deus e pelo povo que necessita de Jesus. Se você tem muito amor, você vai querer crescer. É obrigatório no Novo Testamento o povo amar a Deus e ao próximo. É obrigação, não é regra. É a única regra que nós temos. Você tem a obrigação de amar os outros. Alguns vão desejar salvar 10, e pelo menos 10 obreiros. Se você se tornar obreiro de Deus, pelo menos 10 você leva para o céu. É o que eu creio. Se você almeja ser diácono, pelo menos se prepare para levar no mínimo 50 pessoas. Não, se tem um título e não está atendendo esse chamado, nós vamos ter 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, para dar uma ajustada na nossa vida. Eu creio que nós temos que comer capim, todo mundo, do mesmo pasto. Eu também tenho que comer capim. Para quê? Para produzir lã. Senão, meu caso, nós não vamos produzir nada. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Vou participar do curso também? Sim, eu vou comer do capim, eu sou ovelha. Eu vou ter que beber do Espírito Santo, que é água? Vou também, tá? Igual você. Se você almeja ser pastor, amém. Você tem amor por Jesus. Não pelo título, hein? Quem deseja o título só, vai dar tiro na água. Agora, se você ama as pessoas, se ama o perdido, você vai querer ser pastor de qualquer jeito, porque você diz, eu quero essa unção. Se essa unção vai me fazer salvar muita gente, eu quero isso. Agora, se você tem o coração de desejar, eu quero salvar milhares de pessoas, então tem um chão, tá, gente? Tem um preço a pagar, o qual precisa ser tratado na alma. Nós precisamos ser tratados, muito tratados, trabalhados por Deus, tá bom? Essa é a aula de hoje. Espero que você deseje o episcopado, o chamado de Deus. Não sei se você quer, se Deus tem um chamado de pastor para você, diácono, missionário, não sei. Se Deus quer que você alcance 100, 200, 500 mil pessoas. Mas Deus tem um plano para a tua vida, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Deus te abençoe. Tchau. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite.